Hello, hello, mulheres alquimistas! Sejam bem-vindas a mais uma live Fale com a Jana, que acontece toda quinta às 20h20 horário de Sydney e 7h20 horário de Gold Coast e ainda 6h20 se você tá no Brasil. Se você não me conhece, eu sou a Janaína Sofia, mentora de carreira de empreendedorismo, e toda quinta-feira eu trabalho com temas relacionados à carreira, empreendedorismo, propósito. E na semana do mês da mulher, nós estamos trabalhando aqui com o tema Mulheres que Empreendem com a Voz do Coração. E hoje eu tenho uma convidada super especial, o nome dela é Luciana Wright, e ela é aqui de Gold Coast, aqui da Austrália, e ela trabalha como educadora e tradutora juramentada. E a história dela é incrível. Oi, Mia! Oi, Ana! E ela vai vir dividir um pouquinho da jornada. A Lu, ela tem uma influência muito grande aqui na nossa comunidade. Ela fundou o Oba para Elas, que é uma instituição que visa fomentar o empreendedorismo para mulheres aqui na nossa região em Gold Coast. Então, ela acabou de me mandar uma mensagem dizendo que vai entrar logo mais. Então, quero convidar vocês para mandar aviãozinho para amigas de vocês e para mulheres que têm interesse em carreira, em empreendedorismo, porque na verdade pode ajudar muitas outras pessoas nesse bate-papo gostoso por aqui que a gente vai falar. Tá bom? E aproveitando quem tá aqui, vocês estão me escutando bem? Tá ouvindo bem? Estão botando dente? Esperando a Lu entrar. Enquanto isso, vou mandando aviãozinho aqui para essa mulherada, pra gente bater um papo muito legal. E é muito importante, cada vez mais, a gente estar trazendo essa consciência, né, de que nós mulheres podemos empreender e utilizar a nossa energia feminina para trazer esse propósito maior, essa ideia de contribuir, de servir com o coração. E sim, é importante a gente trabalhar com a mente também, né? A mente, ela traz essa estrutura mais lógica, mais fria, de metas, de objetivos, de resultados, o que é extremamente importante para que o nosso negócio seja sustentável, mas também é importante nós olharmos para a nossa nutrição, para o nosso autocuidado, né? Para trazer e imprimir essa criatividade que nós mulheres temos quando nós potencializamos essa energia criativa, né? Todas nós podemos acessar essa energia criativa para poder co-criar não só os nossos projetos, mas também a vida que a gente quer ter, né? Contem pra mim aí quem tá chegando, quem já empreende, quem quer empreender. Me digam aí da onde que vocês estão falando, pra eu saber. A Lu tá um pouquinho atrasada, mas enquanto isso a gente vai conversando por aqui. Oi, Nath. A Nath empreende, ótima cabeleireira aqui na Gold Coast. Veio lá de Sydney, né, Nath? Oi, Pati. Então, vamos lá, vamos aguardando a Lu. Mandei aqui um convite para ela. Enquanto isso, enquanto a Lu não entra, vocês podem também fazer alguma pergunta referente a
uma questão de empreendedorismo também. Aí é Lu. Oi, Lu! Alô, alô! Oi, Lu! Oi, Tudo bom? tudo, tá me ouvindo bem? A luz tá boa também, né? Eu tô te ouvindo bem, aham. Tá me ouvindo bem, Lu? Tudo ótimo. Tava aqui, eu assim, ai, cadê a Lu? Não tinha preparado um pitch pra falar antes. Falei, vou esperar ela, a gente vai bater um bate-papo, mas tá tudo certo. Tudo certo. Quem sabe faz ao vivo. Tô feliz. Que bom que a gente se encontrou aqui também. Exatamente, né? Já que não deu certo o nosso café, quem sabe a gente pode conversar ao vivo, né? Com certeza. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus parou de chover. Foi um lindo dia hoje, né? Foi. Conta pra nós, Lu, quem é a Lu? O que tu faz? Eu fiquei encantada, né? As duas vezes que eu interagi contigo, assim, que eu vi a tua história me tocou muito, em várias formas. Então, Ah, eu olha, queria pedir para tu te apresentar, para tu falar da tua profissão, porque quando tu falou aquele dia lá na nossa reunião, teu coração transbordou, tocou todo mundo. Então, te apresenta para nós. bom, eu sou a Luciana. Eu vivo aqui na Austrália já há bastante tempo, a metade da minha vida. Eu tô aqui há quase 25 anos. Eu vim do Brasil, do Rio de Janeiro, onde eu era professora, e saí não pensando em vir para a Austrália. E eu aqui me tornei uma pessoa independente pela primeira vez. Eu sou uma pessoa que gosta muito de me encontrar com pessoas, eu gosto da parte educacional dos relacionamentos. Eu sou mãe de duas crianças que são adolescentes. Eu me tornei tradutora aqui na Austrália, além de ser professora, que é assim o meu ofício. E comecei a trabalhar com pessoas, comecei a conectar pessoas através do meu trabalho, comecei a entender um pouco mais sobre a natureza do meu trabalho dentro da comunidade, como uma pessoa que conecta as outras pessoas. E quando eu coloquei a minha atenção nisso, eu comecei a usar isso como uma ferramenta de ação também, que vai além da minha delivery como o meu trabalho. É o meu trabalho social, que também faz parte do meu trabalho. Não é um trabalho onde eu sou remunerada com dinheiro, mas é o trabalho onde eu sou remunerada com prazer. Então, uma coisa levou a outra e eu estou muito feliz profissionalmente no momento. Estou muito Ai, que realizada. maravilha! E tu falou, assim, tu explicou a tua profissão de uma forma tão linda lá na reunião, que, que tu descobriu que o que tu fazia mesmo era estar em momentos super Isso é muito importantes. lindo também. Eu nunca vi ninguém falar. Eu acho assim que é um insight bem meu, assim. Eu sou bem feliz em ter percebido isso, porque tá conversando com outros tradutores, eu não nunca tinha ouvido ninguém falar nisso. Eu só percebi isso recentemente. Eu trabalho como tradutora há 18 anos. Eu fiz faculdade de História da Arte no Brasil, estudei bastante folclore, fiz faculdade de História também e não me formei. E a gente sempre fala muito dos ritos da vida das pessoas, dos ritos de passagem, da morte, do nascimento, do casamento, da formatura. E, de repente, esse ano que eu me percebi como uma participante nos ritos das pessoas, porque os ritos são documentados. E eu estou sempre lidando com a documentação das pessoas. Então, quando uma pessoa se casa, quando nasce um filho, quando falece um parente no Brasil, quando uma pessoa se gradua, quando uma pessoa muda de profissão para entrar em outra carreira, eu entro na vida dessa pessoa através da tradução da documentação. E isso como se fosse uma mágica para mim agora do meu trabalho, porque eu nunca tinha visto meu trabalho super burocrático sob esse ponto de vista. E depois que eu comecei a enxergar esse aspecto do meu trabalho, como que eu realmente estou participando em momentos críticos da vida das pessoas, isso me dá uma intimidade. Eu acabo ficando íntima de um momento que é um momento íntimo
da vida de uma família, da história de uma pessoa. Então, mesmo sem eu estar presente fisicamente e não conhecer, às vezes, as pessoas, lidar só por e-mail, cria-se uma intimidade, porque eu estou ali, estou falando com a pessoa naquele momento. Então, isso colocou meu trabalho assim num patamar assim de que eu me sinto honrada, assim, mesmo que participando como uma formiguinha, ou um espectador, ou uma mosca que está ali, uma borboleta, talvez, na Uma borboleta. transformação de uma coisa para outra, né? Um inseto assim mais fofo. É, eu fico assim muito feliz e isso engrandeceu o que eu já achava que era importante no meu trabalho, que possibilitava, né, uma ponte de A para B, uma tradução, ajuda a pessoa a percorrer um caminho. Eu nunca tinha visto por essa forma, de estar dentro das relações emocionais que as pessoas estão passando quando elas estão traduzindo um documento. E isso foi uma sacação para mim que foi muito bom ter. Eu acho que se eu nascesse em outra vida e alguém me contasse isso, eu não me perdoaria por não ter percebido isso enquanto eu estou fazendo. E Ah, eu poder achei falar para as pessoas. E as pessoas têm que descobrir a mágica do seu trabalho. Todo mundo tem uma mágica, né? Os trabalhos de todo mundo têm uma mágica. tem um algo E eu mais, descobri né? a do meu. E eu achei incrível, porque assim, tu poderia ter te apresentado aquele dia lá na minha reunião como, eu sou uma tradutora, né? O que não tem nada de menos ou de mais, mas é uma profissão. Mas a forma que tu explicou essa profissão de tradutora é que fez transbordar. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso falar com ela. Porque não só por isso, não só pela forma que tu enxergou as coisas, mas que tu enxergou um algo mais, tu ressignificou uma profissão burocrática e tu trouxe alma para essa profissão. E é isso que eu digo. Às vezes a gente está trabalhando em algo que a gente não está satisfeito, mas a gente pode ressignificar, trazer um propósito, às vezes, por estar limpando uma casa. Às vezes, muitas mulheres me procuram, principalmente aqui na Austrália, estão trabalhando como cleaner e elas estão super insatisfeitas na profissão delas. E às vezes é uma questão de ressignificar aquilo que ela está fazendo. Ou às vezes até ela fazer uma transição de carreira, que ela vai ter que ficar naquele trabalho por mais 1 ou 2 semanas, ou mais alguns meses, até ela conseguir encontrar uma nova carreira. Como que ela pode ressignificar o trabalho de cleaning? Quem sabe trazer um olhar de estou limpando a casa fisicamente, mas energeticamente eu estou ajudando a elevar a frequência vibracional desta família, trazendo cura para essa família, trazendo elevação para o planeta. Existem tantas formas da gente olhar as nossas próprias atividades, por mais burocráticas que sejam, e dar esse touch, né, de amorosidade, de significado maior. Eu lembro que quando eu trabalhava como vendedora de loja, ficava muito triste muitas vezes, porque eu dizia, nossa, eu tenho um potencial muito maior do que estar aqui vendendo jeans ou vendendo camiseta. Mas às vezes chegavam clientes com câncer terminal e eles diziam, eu tenho 30 dias de vida. E aí eu fazia diferença na vida daquela pessoa. E aí eu atendia muitos senhores, os senhores chegavam lá e eles queriam falar comigo porque eu ia trazer um pouco de amor na vida deles, um pouco de escutar, ia trazer um amor genuíno, de ouvi-los, né? E ali, para mim, eu disse assim, não, eu posso usar esse trabalho de vender um jeans e uma camiseta para fazer a diferença na vida de cada cliente que entrar aqui, né? É bem isso mesmo. E você pode também ver que um dado comum de toda atividade profissional é que qualquer atividade profissional ela requer duas pessoas. Quem está provendo o serviço e quem está tomando. Quem está vendendo e quem está comprando. Então, é um evento que tem uma natureza relacional. Se não houver relacionamento, não existe trabalho. Só existe trabalho se uma pessoa está se relacionando com a outra. Então, isso eu vejo assim, isso é o common ground que existe entre toda e qualquer atividade profissional. Se você trabalha, você se relaciona. Quando você tem uma oportunidade de se relacionar, independente do trabalho que você está fazendo, você investe naquela relação, né? A forma como você fala com a pessoa, como você se apresenta,
como você trata as pessoas bem, como você respeita o seu trabalho, como você chama as pessoas pelo nome, como você olha elas nos olhos. Então, isso sempre é um adicional que a gente pode agregar no trabalho da gente, porque é assim que a gente modifica vidas, a gente modifica o mundo, a gente coloca o nosso legado. Se você quer gentileza, você trata as pessoas com gentileza. Você chama as pessoas pelo nome delas para você fazer a presença, que eu estou aqui nessa atividade para você. Independente se a atividade é uma faxina, se ela é uma operação no coração, se ela está construindo um foguete, o que quer que seja, é um ser humano lidando com outro ser humano e é uma oportunidade que a vida está dando a gente de tocar o coração de uma outra pessoa. Então, olhar para o seu trabalho como a oportunidade de passar pela vida de uma outra pessoa. Primeiro de tudo. E depois você tem a segunda parte, que é qual é a minha atividade, o que, que eu faço bem, o que, que eu faço para melhorar, e você passa para as particularidades do trabalho. Eu li uma vez um livro do Dalai Lama que sempre ele pede a gente para voltar porque a gente tem de mais comum em tudo numa situação, né? O que eu tenho em comum com as pessoas? Somos todos humanos, né? Um pode ser mulher, outro pode ser homem, alto, baixo, cabelo, mas qual é a qualidade comum? Somos todos humanos. E dessa qualidade comum, você entende que você comunga com outra pessoa. Temos algo igual. Então, na relação do trabalho, quando você pensa, o que eu tenho em comum com o meu cliente? Somos humanos, queremos ser felizes, queremos carinho, queremos amor, queremos ser bem tratado. Então, na hora que você coloca isso dentro do seu trabalho, você já está abrindo a porta para sucesso, abundância, prosperidade, conexão. E o trabalho hoje é muito despido dessas qualidades. E a gente precisa ter pessoas que falem sobre isso, que motivem e toquem as outras pessoas para elas entenderem. Hoje eu vou trabalhar porque eu vou tocar pessoas, eu vou tocar o coração de pessoas, eu vou respeitar pessoas, eu vou me dar no meu trabalho, vou fazer bem. Eu acho que é uma mentalidade muito legal para a gente motivar as pessoas sobre a qualidade positiva do trabalho na vida da gente. Amei, amei. Uhum. Isso. E achei lindo quando tu fala, né, que o serviço ele só existe porque existe o relacionamento entre duas pessoas. E o que é e como que nós conseguimos fazer e criar esse relacionamento? Todo relacionamento ele é criado a partir deste ponto comum. E o que é que a gente tem em comum com o nosso cliente, né? E é por isso que a gente tem que entender quem é o nosso cliente, porque às vezes a gente está focando num mercado incomum e se frustrando. Não sei se isso faz sentido para ti. Quando tu Com não tem certeza. claro, por exemplo, o teu público-alvo, e aí tu não tem as coisas, os valores comuns para atender aquele serviço. Claro, tem muitos serviços que são específicos para um grupo de pessoas. Por exemplo, o meu serviço, ele é um serviço específico para mulheres que querem trabalhar com amor, que querem trabalhar com um propósito maior. Não é só para quem quer fazer uma carreira whatever, é para quem quer algo mais. Então, ele é específico para esse público de mulheres. Mas, se eu for focar numa comunidade onde as pessoas só querem fazer carreira, por exemplo, só para ganhar dinheiro, vamos supor, uma área mais técnica, mais que não tem nada de errado. Esse é o valor desta tribo, né? Porque não quer dizer que aqui também a gente não vai falar em ganhar dinheiro, mas a gente fala em ganhar dinheiro como uma consequência de um bem que tu faz, né? E não como um final apenas, como um objetivo final. Então, quando a gente não está trabalhando e ofertando os nossos serviços para esse público que é comum, muitas vezes também a gente entra em estado de desapontamento com os nossos serviços, né? Ou vai ofertar um serviço para pessoas que não valorizam, por exemplo, autodesenvolvimento, né? É um público, então são poucas pessoas que valorizam investir nelas, autodesenvolvimento, autoconhecimento. Então, quando tu oferece isso para um público que não é comum ao teu,
também existe esse desapontamento. Por isso é importante também a gente entender o que eu tenho em comum com o meu cliente, né? Eu sempre brinco que muitas vezes nós empreendedoras, a gente quer resolver uma dor do mercado, na grande maioria das vezes é uma dor que nós passamos lá atrás. Eu ajudo hoje, at the end of the day, a Janaína do passado. Todas as mulheres que chegam até a mim hoje são dores que eu já passei, né? E outras que eu tô aprendendo com elas, né? Não é que eu tô na frente, mas que aquelas dores eu superei e eu tô agora ajudando. E aí eu tô aprendendo com elas nessa jornada. Então é uma troca. Então, às vezes, o público-alvo, a persona da pessoa que tu quer ajudar é porque tu encontrou lá atrás um desafio e tu quis arrumar. Agora, eu quero te perguntar, como que foi que tu decidiu escolher a tua profissão? Como que foi essa escolha? Quantos anos tu tinha? Eu sempre gostei de línguas estrangeiras. Eu já havia estudado francês durante muitos anos, inglês também. Eu vivia no Japão, depois eu vim para cá. Então, eu sempre gostei de estudar língua estrangeira. E eu cheguei aqui na Austrália como professora e trabalhei também como trabalhei em funções administrativas dentro de escolas, trabalhei em restaurantes também e trabalhei para outras pessoas e tinha compromissos que eu precisava cumprir com outras pessoas e eu achei que quando eu quisesse ser mãe, eu gostaria de ter mais autonomia e de não depender das agendas de outras pessoas. E logo que eu cheguei aqui, no ano de 98, no ano 2000, eu já descobri que havia a profissão de tradutor juramentado. E eu comecei a fazer a prova. Eu fiz a prova, fiz 4 tentativas, eu só passei na quarta tentativa. E foi justamente quando eu estava grávida. Porque eu sabia que quando eu pensava assim, eu sempre lidava na área de educação e quando eu estava grávida, do meu primeiro filho, eu não queria mais ser professora porque eu queria agora educar meus filhos. Eu não queria dividir a função de educar com alunos e filhos. Eu tinha na minha cabeça que quando eu for mãe, eu quero educar meus filhos. E foi justamente quando eu estava grávida, no ano que eu engravidei, que eu passei para tradutora e comecei a trabalhar com isso. E eu pude pedir demissão e a partir dali eu nunca mais trabalhei para ninguém. E pude focar na educação dos meus filhos e pude ser autônoma, pude ter a minha agenda e pude trabalhar de casa. Sempre trabalhei dentro da minha casa. O meu ambiente de trabalho, eu não tenho um escritório isolado, eu trabalho ali na torre de comando, vendo os filhos aterrissando, decolando, entrando, gato saindo, gato entrando, cozinhando e TV ligada. Eu consigo focar com tudo acontecendo à minha volta. E foi por isso que eu quis mudar de carreira, porque eu achava que trabalhar para os outros não ia ser uma boa ideia sendo mãe também, da forma como eu gostaria de ter me tornado mãe. E eu consegui, foi muito bom para mim. Maravilhoso. Então, tu fez uma transição de carreira praticamente quando estava grávida e deu super certo, né? Deu super certo. Quando eu estava grávida, eu era professora de inglês numa escola aqui na Gold Coast. E foi uma época que houve uma mudança na legislação e os professores precisavam ter uma pós-graduação, ter o curso do TESOL, para poder continuar na profissão. E eu terminei esse curso no último mês de gravidez e eu achei que eu ia seguir adiante, mas ali eu resolvi que não, que eu ia pedir para fazer uma prova. E eu lembro que eu estava. Aliás, quando eu fiz a prova, eu estava até amamentando. Eu levei o bebê e o pai da criança, o meu ex-marido, ficou do lado de fora. E durante a prova eu saía e amamentava e voltava. Então, foi bem assim. Uma mudança aconteceu na hora que eu gostaria que ela tivesse acontecido. Foi ótimo. Que todas as mães tivessem essa coragem de reiniciar, né? Principalmente quando estão grávidas. Quais foram os maiores? Quais são quais foram os 3 maiores desafios que você já passou na tua jornada empreendedora e como que tu superou eles? Olha, eu vejo assim,
quando eu me tornei tradutora, para mim, eu não me vi como quando eu me tornei autônoma, eu não me entendia como uma empresa. Eu me entendia como um trabalhador autônomo. E eu não me preparei para me desenvolver como empresa da forma que, se hoje eu olhasse para trás e tivesse essa visão de empresa, de que eu tinha potencial para me tornar uma empresa, teria várias coisas no começo que eu teria feito de forma diferente que hoje teriam facilitado muito a minha vida. Eu trabalho nisso há 19 anos e eu não desenvolvi sistemas, eu não tive visões, porque como autônoma eu não me enxerguei como uma empresa. Uhum. Ah, na minha carreira, que é uma carreira muito solitária, eu no início também não busquei outros profissionais semelhantes da minha área para interagir, trocar e crescer junto, trocando experiência, colaborar. Eu trabalhei durante muitos anos isolada do meu grupo profissional. Só de alguns anos para cá, de uns 5 anos para cá, que eu me dediquei a sair da minha concha e procurar outros tradutores, criar grupos. Hoje nós temos grupos de networking, mas eu trabalhei muito sozinha durante muito tempo. Não foi tão ruim, mas pela natureza da minha profissão, emocionalmente, eu comecei a me sentir muito isolada e fiquei muito carente assim na minha vida, porque assim, é, eu não tenho festa de fim de ano, não tenho festa de Natal, eu não saio e vou fofocar no cafezinho com as pessoas enquanto estou entre um trabalho e outro, eu estou sempre sozinha trabalhando. Então isso para mim também foi um desafio que eu tive que contornar, saindo da minha zona de conforto e tentando alcançar outras pessoas. E um E grande vamos fazer desafio uma para festa de mim, final de ano, então, hein? vamos com certeza. Já marca na agenda. E um outro desafio para mim foi que, quando meu primeiro casamento terminou, eu me mudei para o Brasil com os meus filhos e com meu ex-marido. E eu fui como tradutora também. E como eu vivia, como eu era pessoa que não sustentava a casa, eu tinha um marido que ganhava mais do que eu, então eu era o second income. E a administração das finanças da nossa casa não dependia da minha atividade profissional. Então, eu também nunca tive uma iniciativa de crescer como profissional ou como empresa, porque eu só circundava em torno da vida financeira do meu marido. Só que quando a gente se separou, nós todos fomos para o Brasil e ele largou a atividade profissional dele, só eu trabalhava. Então, ali foi uma virada para mim, porque era eu e apenas eu que ia gerar dinheiro para sustentar meus filhos. Então, ali foi onde eu aprendi the tricks of the trade e descobri o que eu tinha que fazer para conquistar mais clientes. Aí foi ali assim que eu desabrochei como profissional, porque as contingências da minha situação, meu ex-marido, pai dos meus filhos, não falava português e até por ter me sustentado durante muito tempo, eu pensei, agora é a minha vez e ele é a pessoa que vai relaxar mais um pouco, como eu relaxava, e nada mais justo que eu agora assuma o controle financeiro da nossa família, que éramos uma família ainda, ele e os meus 2 filhos. Então, ali foi que eu comecei a fazer alianças e comecei a abrir mão de algumas coisas que eu tinha, assim, muito engessadas, de não querer, por exemplo, na época eu não queria pagar comissão a ninguém, eu não queria fazer parceria com agências, eu não queria trabalhar para outras agências. Então, eu tive que experimentar uma série de coisas para entender como que eu poderia crescer e aonde que eu ia me estabelecer. E foi maravilhoso para mim, porque foi ali que eu dei meu pulo do gato. Eu fui com muito medo para o Brasil de estar explorando uma área desconhecida e de estar me afastando da Austrália para continuar como tradutora. Foi um super desafio. Eu estava indo para longe do meu público, mas foi isso que me fez assim ter uma garra e eu comecei a ficar apaixonada pelo meu trabalho e o meu trabalho começou a virar o meu melhor amigo. E foi uma época emocional difícil para mim, de ruptura da minha família original, onde eu era mãe, o pai e os meus filhos. Eu
apesar de ter ido para lá para viver um outro grande amor, assim, eu vivi com muita dificuldade emocional nessa época, mas assim, eu não tinha tempo ruim, se eu estava triste, se tinha alguma coisa acontecendo comigo, eu falava assim, cara, eu tenho o meu trabalho é meu amigo, não falta trabalho para mim, então enquanto eu tiver trabalho, o meu trabalho é o que vai me tirar dessa noia que eu ficava de não estar bem emocionalmente, tudo, e meu trabalho me distraía, meu trabalho me cansava, meu trabalho me encantava, meu trabalho me fazia ser criativa. Então, meu trabalho virou assim, eu me casei com o meu trabalho. Eu sou uma pessoa hoje, eu sou workaholic, mas eu amo o meu trabalho, eu amo os desafios do meu trabalho, eu gosto demais do que eu faço. E o meu trabalho foi assim o meu super parceiro. Eu acho que o meu segundo marido verdadeiro não foi nem o meu segundo marido, foi o meu trabalho. Eu adorei isso que tu está trazendo, porque como é interessante o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa empresa, ela é orgânica, ela é viva. Por mais que tu seja só tu e a tua empresa, tu tem um relacionamento com esse trabalho, com essa carreira. E assim como todos os relacionamentos, na verdade, olha que interessante, nós nos relacionamos com tudo a todo tempo. A gente tem um relacionamento com a nossa casa, com o nosso computador, com o nosso gato, com a nossa mesa, com a comida, com várias coisas. A gente não se dá conta, a gente acha que relacionamento é só com as pessoas. Mas a gente se É, relaciona com as coisas o tempo inteiro. E o trabalho, ele também passa por altos e baixos, assim como relacionamentos humanos. Por mais que tu esteja num relacionamento do teu parceiro, que às vezes está é o cara que tu ama, vai ter altos e baixos. E por mais que o teu trabalho, a tua carreira, a tua empresa seja algo que tu ama, também vai ter altos e baixos. Então, tu ilustrou na tua fala exatamente isso, né? Mas quando a gente ama de verdade, né? A gente não deixa aquilo ali, a gente ressignifica, a gente refaz, a gente enxerga de uma outra forma. Porque o que faz a gente enxergar de outra forma é o nosso propósito maior em é isso aí. servir. Eu sempre falo, nós precisamos dois porquês. Todo mundo fala, antes de iniciar o teu negócio, tu precisa de um porquê. Na verdade, são dois. É o teu porquê pessoal, que é quanto é que tu quer ganhar, para que tu quer ter esse trabalho, às vezes tu quer ter uma independência financeira, geográfica, se aposentar há tantos anos. Esse é o teu porquê pessoal, suas necessidades individuais. Tu tem o segundo porquê, que é o teu porquê social, ou porquê espiritual, que é o porquê que tu faz isso para os outros. Quem é que tu quer ajudar? Quantas pessoas tu quer tocar? Qual que é o teu legado, né? Quantas vidas tu quer servir. E muitas empresas hoje em dia ignoram o segundo porquê, que é esse porquê social, e se preocupa apenas com quanto é que eu vou ganhar aqui nesse negócio. E aí é que sai a alma do negócio. Fica um negócio mais frio, mais robotizado, sistematizado. Então a gente tem que pensar que sim, né? Que a gente tem que ter os nossos dois porquês. E o porquê social é o porquê, na grande maioria das vezes, é o que faz a gente continuar, no meu ponto de vista. Né? Porque ganhar dinheiro tu pode ganhar com várias coisas, mas fazer aquilo que tu quer fazer, aquilo que tu quer entregar, né? É o que faz tu continuar na jornada, né? Não sei se tu, o que tu pensa sobre isso, Lu? Eu concordo, sim. É, não é à toa que um trabalho é chamado de serviço, a gente serve, né? Servir é Isso. muito legal, é muito bacana, é muito bonito. Eu sou inspirada, assim, a minha família, uma família de pessoas que servem. Eu vi, assim, toda a minha família ter uma relação profissional de servir na vida, né? Uma atitude dentro de casa, mas assim, na nossa casa nós nunca tivemos empregados, mas na nossa casa, minha, das minhas tias, das minhas avós, a gente não tem empregados, todos servem. Não temos serventes nem serviçais. Então, eu acho que eu cresci achando que servia uma coisa nobre mesmo e vendo as pessoas servindo à minha volta e você projeta isso na tua vida, se você vive essa realidade. Você projeta isso no que você constrói na tua vida. Eu foi uma sorte para mim ter experimentado isso e ter visto as pessoas trabalharem na minha vida
e colocar amor dentro da sua casa, no seu trabalho, no que cozinhavam, no que limpavam, no que arrumavam, no que dobravam. Então, é uma relação muito legal. Eu acho que às vezes o excesso de serventes que as pessoas têm na vida, principalmente na nossa cultura no Brasil, desassocia um pouco e coloca um estigma na atividade de servir. E a Isso, gente não quer abraçar o servir no nosso trabalho, porque o servir tem uma conotação negativa de uma pessoa de que serviçal hierarquicamente no sentido está abaixo da pejorativo. outra. Exatamente. E Muito quando bom. você trabalha, que você é o dono do teu trabalho, da tua atividade, ser proprietário de uma carreira, às vezes para as pessoas, não consegue estar vibrando na mesma frequência que servir. Porque a nossa ideia de servir é uma ideia um pouco distorcida, talvez, pela Isso. forma como as relações sociais se construíram no Brasil. Quando a gente vem para cá, que a gente vê que as pessoas não têm empregados, que isso não aconteceu aqui, e que eu acho que as pessoas têm um relacionamento mais leve com a atividade de servir dentro da sua vida, é uma oportunidade que a gente tem como imigrante de ter vindo dessa cultura de servidão no Brasil que não existe aqui na Austrália. Isso liberta mais a gente, para a gente conseguir ver que servir é nobre, servir é honrado, servir é uma reverência que a gente faz a uma outra pessoa na vida, porque não implica em hierarquia social. E que lindo isso que tu tá falando, tá me caindo aqui várias fichas, né? O servir, mas o servir também os nossos amigos, os nossos partners, os nossos bichinhos de estimação, né? A O gente tá ambiente, ali o planeta, servir em todas as. em todas as Servir, áreas. né? Quando Servir a nós serve é porque mesmos, uma coisa é servir as... útil, né? Quando servir, ser útil, ter um propósito. Então, servir é talvez a forma mais direta de você se conectar a um propósito. Quando você se serve alguma coisa, você está sendo útil, então você está preenchendo um propósito de alguma coisa, tem um porquê aquela atividade está se desenrolando ali, né? E servir a nós mesmos também, né? Olha que É, principalmente. importante. Caiu várias fichas, né? Da gente servir a nós mesmos. Fazer um chazinho, fazer aquela comida gostosa, tomar um banho legal, arrumar a cama bonita, Ah, né? exatamente. Trazer. Sabe uma coisa, eu vou te contar? Eu botei perfume para vir na live hoje. Eu tomei banho, digamos assim, só tomo banho uma vez só pra na live. Eu olhei assim, tudo visualmente, eu falei, cara, eu vou botar um perfume, porque eu quero estar eu só sentindo o meu cheirinho aqui. Eu sei que ninguém vai sentir, mas é bem isso que você está falando, assim, eu quis servir a mim também uma coisa agradável, né? Além da imagem, e falar, nossa, vou botar um Porque perfume. eu também, eu não uso mais perfume, na verdade, eu uso óleos essenciais, né? Mas na época que eu usava perfume, até meu perfume quebrou, eu falei, agora eu não vou mais usar. Mas assim, na época que eu usava perfume, eu botava também. Agora eu uso óleo essencial, eu uso mais óleo essencial. Mas é isso aí, importantíssimo, né? Aí, Emily, oi, É. Emily. Que linda história, Lu. Que legal, eu adorei. O servir é muito importante. A gente servir os outros, servir a nós mesmos, servir do serviço, vem do serviço. Que vários insights. Muito E legal. que mais? E como é que tu, assim, tu já viu falando bastante, assim, da parte da energia feminina, da energia masculina? Muita gente confunde quando eu falo na energia feminina, acha que estou falando de mulher, né? E aqui até eu quero, antes de fazer a pergunta, introduzir, né, que a energia feminina é uma energia que está presente em homem e mulher, e a energia do quê? A energia da criação, da nutrição, de cuidar dos processos, do planejamento, é a energia da terra, que é a estrutura, e a energia da água, que é a fluidez, a flexibilidade e essa integração do todo, né? A água, ela é o que integra o todo. Já a energia masculina é a energia dos resultados, do foco, do trabalhar para fora, num objetivo final, né? E que é aonde a maioria de nós nos encontramos hoje numa sociedade muito regida pelo patriarcal, de trabalhar com focos, números, objetivo e de chegar lá no topo da montanha, né? E que se tu não chega lá, tu não vai ser feliz, né? Então,
é uma sociedade que nos estimula muito caminhar para fora, né? E o esforço é muito mais árduo do que deveria ser, porque a gente não está no flow. Então, como que tu lida hoje, né, com essas energias dentro do teu trabalho, energia feminina e energia masculina? Conta para mim onde que tu tá nesse estado hoje, assim, ou o que tu vem te desafiando nesse momento atual. Olha, nesse estado, eu sou uma pessoa assim que nesse momento, eu tô começando a viver uma fluidez que antes eu via e racionalmente eu entendia, mas ela não fazia parte da minha vida como algo que eu vivia. É até muito legal a gente estar falando sobre isso hoje, porque hoje é o Dia Internacional da Visibilidade das Pessoas Trans. E eu sou Ah, mãe de uma pessoa trans, eu sou mãe de uma pessoa híbrida e eu sou mãe de uma pessoa que transita entre essas energias e que se despiu de um invólucro que chegou aqui no planeta e descobriu que a energia que ele desejava viver era uma energia do outro polo. O meu filho nasceu num corpo de mulher, mas é uma pessoa que se identificou como um ser homem. Porém, interessantíssimo você viver uma situação dessas dentro da sua casa, porque você começa a ver em termos de energia, até para uma proteção emocional sobre alguns, algumas dificuldades que a gente passa quando a gente transita junto com o filho, para se proteger de sofrimento emocional. Você começa a enxergar as pessoas como energia e não como corpos. A gente começa a enxergar além dos papéis de gênero, porque a gente não quer ver o gênero, né? Quem se relaciona com o universo trans, pela parte de dentro, sabe que tem umas partes muito sofridas que a gente sofre se a gente se prender muito ao que está estruturado e estabelecido. Então a gente começa a querer fluir, vibrar e começar a enxergar a vida através de uma outra ótica, que não é a ótica dos papéis definidos de gênero. A gente começa a ver as energias masculinas e femininas que estão nas pessoas, nas situações. E isso foi uma coisa que eu recebi através do meu filho. Ele trouxe isso para dentro da minha vida. E através disso eu me tornei uma pessoa mais humilde, menos vaidosa. Eu tive que lidar com muita vergonha dessa situação. A gente se isolou bastante. Todos nós passamos por situações em que a gente se sentia muito exposto, em que a gente era uma curiosidade, e algumas pessoas se afastaram da gente, não sabiam como lidar, não sabiam como conversar, ficavam constrangidas. Nós passamos por constrangimentos juntos. Isso já tem algum tempo, já faz 5 anos que isso está acontecendo. E hoje todas as energias estão muito mais equilibradas e muito mais harmônicas em relação a isso. E eu fui, por causa disso, a feminilidade foi assim, eu até comentei com você, a gente conversou, foi se esvaindo um pouco da minha vida, e por causa desse movimento do meu filho, de uma pessoa que deixou o feminino para trás, eu meio que embarquei nessa jornada também. E eu hoje vejo que eu me despi muito do feminino nos últimos anos da minha vida. Talvez para acompanhá-lo ou para talvez equilibrar um pouco essas energias e não ficar mulher demais num lugar de vida onde não tinha muito espaço para mulher. E eu enrijeci um pouco também e vejo que ultimamente vivia e entreguei na minha vida muitas qualidades masculinas, o que foi até bom para mim. Eu capitalizei em cima disso tudo, em cima de muito trabalho, de muito resultado, de muita ação. Foi importante para mim também, porque foi uma época da minha vida que eu estava precisando muito me reerguer financeiramente. Eu voltei do Brasil com 2 filhos, eu não tinha uma casa comprada, eu e meu ex-marido, a gente perdeu tudo financeiramente, e eu tive que, com quase 50 anos, recomeçar tudo financeiramente para mim e para os meus filhos. E eu fiz isso com muita garra, e eu acho que
foi um momento muito propício, onde vidas se cruzaram, a minha e a do meu filho. E ele me deu essa oportunidade de segurar um pouco o feminino, segurar um pouco o emocional. Eu não podia ter muita fluidez mesmo na minha vida naquele momento, nem no trabalho, pela natureza do que eu queria construir. Só que hoje eu vejo assim, isso foi um ciclo, isso já passou, e agora eu posso receber de novo a parte feminina da vida, as relações, os carinhos, a fluidez, e focar mais em amor, e focar mais em cuidado, e focar mais em nutrir, e focar mais em pessoas e relacionamentos. Então, eu acho que naturalmente isso está rodando para mim na minha vida. E eu E estou tá conseguindo rodando ver de uma forma mais lindamente, completa. tá rodando É, lindamente, tá fazendo. é. E desde que eu cheguei aqui, eu tive o prazer de conectar contigo, de te conhecer, saber que tu está fazendo esses eventos para mulheres, né? Tu vê que tudo tem um porquê, né? Agora a gente entende de onde vem toda a tua força, Exatamente, muito talento. interessante. Assim, eu estava sentindo muita falta de permitir que o feminino entrasse na minha vida, porque eu fiquei em negação um pouco por causa desse movimento do meu filho, talvez até por solidariedade. Claro. Passei por dois casamentos que terminaram também, então o meu lado de me posicionar como mulher no dia a dia ficou um pouco também estagnado. Uhum. Mas eu sinto que agora, sim, eu estou me envolvendo com pessoas e aí é que o meu trabalho está mudando para essa parte relacional de criar essa associação que a gente está criando, de criar eventos, de me aproximar de pessoas, de ser capaz de me abrir para vir na internet, fazer uma live com alguém e falar, conversar da minha vida. A vida não é só luta, né? A vida não é só proteção, não é só o lado masculino de proteger, lutar, defender. Então, observando o meu ciclo, eu estou vendo que é muito bom quando a gente enxerga que as duas energias estão juntas, podem andar juntas. Cabe a gente dar atenção para a energia que a gente quer se relacionar, mas as duas estão sempre ali. E realmente a forma mais harmonizada é quando você consegue combinar uma com a outra e viver a vida, empregar a vida, vivendo no masculino e no feminino. Perfeito. E é a integração da natureza, o equilíbrio da natureza, né? Segundo a filosofia Tao do Yin e do Yang, é quando masculino e feminino são energias complementares, um tá para dar suporte para o outro, né? E como a gente vive numa sociedade muito dual, muito competitiva, o que acaba acontecendo na nossa sociedade é que o masculino acaba competindo com o feminino, como se uma energia fosse superior à outra. E tudo que acontece fora de nós também acontece dentro de nós. Então, se fora existe uma competição entre feminino e masculino, dentro de nós também existe essa competição. Então, tu tá lá sendo produtiva e aí briga com aquela parte que quer descansar. A parte que quer descansar é a parte que precisa do acolhimento, do autocuidado. Mas a gente vai, produção, número, não. Passa por cima de nós mesmos em prol dos resultados. E aí, quando a gente tem os burnouts, é aí quando a gente tem a exaustão, né? Então, como que a gente pode equilibrar e negociar entre esse feminino que quer slow down, que quer cuidar da flor, que quer cuidar do romantismo, que quer cuidar dos processos, que quer criar, e como que a gente pode lidar com esse masculino que quer números, que quer resultado, que quer velocidade, né? Que Para quer chegar no competir, topo. Como que a gente pode alinhar os dois e ir, né, focando nos números com autocuidado, com criatividade, né? Eu sempre falo, uma onda grande e uma onda pequena. Uma onda grande e uma onda pequena. Depois da onda grande, no movimento grande que tu faz, tem que dar uma pequena pausa. Tem que saber fluir depois na onda. Não é só onda grande, onda grande, onda grande. bem isso. Que lindo! Olha, adorei. Conta pra gente, então, como surgiu esse projeto do Oba para Elas
Então, para todas as empresárias e empreendedoras que estão aqui no grupo de Gold Coast, conta para nós um pouquinho desse movimento, Lu. Olha, esse movimento, ele faz parte da OBA, que é uma associação que foi fundada por algumas pessoas que são empresários aqui. E isso fez parte, assim, do meu movimento feminino de abertura. Foi quando eu resolvi sair da minha casca e eu comecei a encontrar pessoas. E eu sempre tive vontade de fazer uma associação de alguma forma, que eu sempre fiz várias coisas aqui em termos de associação, que eram ligadas ao momento que eu estava vivendo. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha um super playgroup aqui na Gold Coast, a gente tinha encontros de 50, 100 pessoas, e eu sempre combinei o momento que eu estava vivendo com alguma coisa que eu queria proporcionar para a comunidade. Sabe, com essa loucura de chegar aqui, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar casa, essa vontade ela só ficava ali latente, 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 e eu não conseguia botar isso em prática. E foi realmente quando eu comecei assim, a dizer, não, gente, eu preciso me relacionar com pessoas, eu trabalho sozinha, eu preciso de amor, eu preciso de contato humano, eu preciso estar mais com pessoas do que estar só na relação por e-mail, né, com os meus clientes. E eu comecei a fazer, não, vamos fazer alguns encontros, nós começamos com um encontro para dar boas-vindas para a Valéria, que é a nossa cônsul, e a gente reuniu vários empresários, e ali pessoas que já estavam na minha vida há muito tempo, que eu já conhecia há 15 anos, mas que eu nunca me dei a oportunidade, assim, de abrir o meu coração e dizer o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. E ali, a partir daquela oportunidade de me relacionar de forma verdadeira com as pessoas, eu vi que tinham pessoas que também queriam fazer parte de um projeto que fosse um projeto social aqui para os brasileiros. E foi um projeto focado em empreendedorismo. E nós fundamos essa associação que se chama OBA, que é Organization of Brazilian Business in Australia, que é a Organização do Negócio Brasileiro na Austrália. Nós fundamos em dezembro desse ano que passou, dezembro de 2021, uma non-for-profit organization. Então, nós somos uma organização sem fins lucrativos para a gente ver como que o lado profissional das pessoas pode construir um mundo melhor para a vida dos imigrantes aqui na Austrália através da atividade de empreender. Como que com o nosso trabalho a gente pode servir ao lugar onde a gente vive, servir ao nosso grupo e construir o mundo que a gente está a fim de viver aqui, dando uma força para os imigrantes, porque nós que estamos ali, somos todos veteranos, temos quase mais de 15 anos de Austrália, quase todos nós, e a gente está numa posição que a gente pode proporcionar. A gente pode organizar os encontros, a gente pode organizar os contatos. Então, nós nos organizamos e somos majoritariamente mulheres, de um grupo de 7 pessoas, são 5 mulheres e 2 homens, e os 2 homens são casais das mulheres. Então, não são nem homens, assim, independentes, eles estão ali dentro de um casal também. Então, por eu ser ligada com mulheres e estar enturmada com muita gente, aconteceu aquela oportunidade daquele café da manhã que a gente organizou, foi uma coisa que surgiu, assim, organicamente, o OBA para elas. Ali naquele café da manhã só de mulheres empreendedoras, não existia o OBA para elas ainda, existia a OBA. E eu e a Ana Cláudia, que também faz parte da OBA que estava ali, a Ana Cláudia, a Karine, a Caterine, a Cláudia e os 2 meninos, que são o Lucas e o Rodrigo. Quando a gente saiu dali, eu e a Ana Cláudia, que nós fomos ali pro restaurante da Ana, do lado, onde a gente até conversou, eu e você, na hora a Ana falou assim para mim, gente, nasceu o OBA para elas. E ali nasceu o OBA para elas, nasceu depois daquele café. A gente nunca não tinha isso em mente. Legal! E nasceu ali aquela ideia de que dentro da OBA a gente podia ter um lugar do feminino, das mulheres que empreendem, que é um grupo muito singular nos seus interesses, que até dentro da nossa organização, do nosso comitê executivo, os homens não entendiam o porquê que a gente estava querendo excluir os homens. E a gente teve que convencê-los e explicar para eles que a mulher empreendedora é um círculo que tem qualidades que só elas têm e que às vezes não se intercomunicam com o homem empreendedor, né? Que é o lado feminino de quem empreende, que é ser mulher e está empreendendo, que é estar empreendendo no papel feminino dentro de uma sociedade patriarcal, que é você conversar de repente, está todo mundo ali falando de business no café da manhã, era um business meeting, mas nós choramos, nós nos abraçamos. Quando que isso ia acontecer
se fosse um encontro só de homens, muito raro, né? Então a gente teve meio que vender o nosso peixe e falar, nós precisamos criar esse movimento, esse evento, esse encontro dentro da OBA, que seja a OBA para elas. Porque as pessoas têm uma vontade muito grande de estarem em círculos de mulheres. As mulheres se atraem por esse tipo de situação. Eu me atraio em estar nesse tipo de situação. Para mim é muito legal porque é uma oportunidade que eu tenho de viver a parte feminina da minha vida que eu quase não vivo. E ali, para mim, a Oba, na verdade, é como é o meu bebê menina que nasceu. O meu, né, quando o meu filho se transformou em um menino, eu tive uma perda do meu bebê menina. Então, a Oba é como se tivesse assim, eu dei à luz uma entidade feminina. E isso voltou para mim na minha vida através disso. Assim, é super emocionante para mim. É, eu nem queria falar isso, ainda bem que eu tô falando na live, porque eu tinha pensado em falar isso num evento, mas eu falei assim, nossa, se eu falar isso no evento, vai ser aquele momento que vai todo mundo chorar e eu também. Então, ainda bem que eu tô falando isso contigo aqui, vai ficar gravado e quem quiser ver vai poder ver num momento mais íntimo. Mas para mim, assim, foi como se a onda tivesse quebrado e depois voltou outra e uma coisa que se desconstruiu na minha vida se construiu através do meu trabalho. Por isso que esse trabalho de estar junto com as mulheres e o primeiro projeto da OBA, que eu sempre quis ter, nascer um bebê menina, para mim, é como fosse assim, sabe? Você vai passando na vida e você vai batendo high five, assim, que você está no lugar certo, e é um marco, assim, é um sinal de que, tá vendo, era isso que você tinha que estar fazendo, porque a satisfação que você perdeu em um lado, ela apareceu pelo outro da tua vida. Então, isso foi um sinal assim que eu li para mim da vida e que significa muito para mim poder, junto com as pessoas que estão organizando comigo, dar essa força para o Oba para elas, porque é uma coisa assim, eu acho que eu estou onde eu devia estar e eu estou realizando o que eu devia realizar, porque para mim é uma realização tão pessoal, tão importante que eu passo assim do meu coração, é o que eu quero fazer pelas pessoas que estão envolvidas, sabe? É a minha gratidão pelas pessoas que acreditam, que vão, que compram ingresso, que participam, que sentam para tomar um café. É assim, é muito maravilhoso. Que linda! Agora vocês entendem por que eu quis trazer essa mulher aqui hoje. E mulheres que empreendem com o coração e que vivem com o coração, né? Isso aí, Lu. E tudo tem porquê, né? Pô, ninguém pode nem sequer pensar, né, na dor que tu passou, nas questões que tu passou relacionado, né, ao teu filho. É inimaginável porque ninguém viveu isso, né? Só tu sabe o que tu viveu, o que tu passou. Mas é importante a gente entender que tudo que a gente passa na nossa vida, né? E o Steve Jobs, ele fala isso numa palestra. A gente só consegue entender o propósito da nossa vida conectando os pontos, olhando para o passado. Então, existe um porquê, né? Tu teres uma filha que se transformou num filho, um porquê, um propósito muito grande na tua vida e na vida de todas nós. Porque, na verdade, é a partir disso, o quanto de aprendizado e de coisas que todas nós vamos aprender com a tua história, né? O quanto que tu impactou, essa história impactou e vai impactar a vida de todos nós, né? Porque quando tu te move, né, para curar e tu está transmutando uma dor com o nascimento de alguma coisa que tu está imprimindo, né? Então, assim, quando a gente se propõe a curar uma dor, a gente está ganhando um superpoder ou um potencial muito grande. Isso é um tesouro. Lindo! É mesmo. Eu sou de uma forma muito positiva, assim, é uma gratidão até com um pouquinho de orgulho, assim, de ter tido a capacidade de enxergar isso, porque às vezes a gente se nega a enxergar certas coisas onde dói, se a gente não for até o fundo da ferida, é muito difícil levar a luz, deixar a luz sair de dentro para fora. E, nossa, às vezes eu me sinto até assim. Hoje eu passei uma época bem assim, desesperadora, até porque eu estava sozinha aqui, sem família, tendo que lidar com isso, né?
Mas hoje eu vejo assim, nossa, tem tanta miséria, tanta infelicidade no mundo, tem tanta guerra. O que eu passei foi um pequeno drama pessoal dentro da minha história. Me doeu em certos momentos, mas me doeu em momentos do ego, sabe? Me doeu em Das momentos do imposições ego. sociais, das imposições Me, sociais. me Porque se doeu não em fosse momentos do ego. E me doeu em momentos assim, você teme pelo filho, que o filho vai sofrer, o que aquela pessoa vai passar tendo feito aquela escolha. Eu acho que onde mais me doía nesse tipo de mudança é o teu filho vai estar num mundo que você não sabe como o mundo vai olhar, vai responder, vai machucar, vai questionar, porque para a pessoa que está vivendo isso é um conflito e é um drama. Mas a gente conversa muito sobre colocar em perspectiva tudo de bom e maravilhoso e as bênçãos que a gente tem. E se você tem alguma questão de identidade de gênero, você é uma pessoa que tem muita sorte na vida se você se comparar com os não sei quantos milhões de seres humanos que vivem dores muito mais profundas e perdas e a qualidade de vida e tudo mais. Então, aprendi também a dimensionar e comparar o que a gente passa com o que as outras pessoas passam também. E hoje eu nem me sinto assim minha mãe muito sempre na falou uma frase. propriedade, sabe, de. Porque no começo você começa a se sentir um pouco especial, e isso é o ego mexendo com você, e você se sente melhor do que alguém ou mais do que alguém, porque você é uma mãe que administrou essa situação, mas isso é apenas um pequeno dado que é bom para conversar numa história, se for usado para inspirar alguém, como uma história de superação, como uma história de se enxergar. Mas eu entendi também que não é para a gente se colocar num pódio de uau, olha como eu sou incrível porque eu passei por uma situação dessas. E eu procuro sempre voltar ao início, que era quando eu tinha vergonha dessa situação. E isso me despiu de muito orgulho, de muita vaidade na minha vida. Eu passei por momentos que a gente estava num restaurante, entrava um amigo, eu me escondia, porque eu não queria que o amigo me visse com o meu filho se transformando. Eu, que sempre fui assim, muito leonina, muito metida, exibida, querendo que todo mundo me visse, como meu cabelo estava lindo, como eu era o máximo. Eu me vi numa situação que eu estava com vergonha de mim, da minha vida e das coisas que estavam acontecendo dentro da minha casa. Situações assim, o oposto do orgulho é você se sentir humilhado. Então eu senti muito isso e eu tenho sempre que me lembrar quando eu, às vezes, sem querer, perco o controle e começo a achar que isso é uma coisa muito importante, eu sempre tento me colocar de volta no meu lugar e pensar somos pessoas de sorte, vivemos num país incrível, meu filho vive a transição de uma forma abençoada, o governo ampara, a escola ampara, a família ampara, comemos, bebemos, vivemos numa casa confortável, temos pessoas que nos amam. Então, é o especial bem dentro do ordinário da vida, sabe? Uau! O É, especial vem dentro do ordinário. Exatamente, é a é, simplicidade das coisas. Muitas vezes o nosso próprio ego, a nossa história, a gente overcomplicated as coisas, mas elas são muito mais simples. E é claro que quando a gente olha para essa história com a simplicidade que é, né? Ah, é simples, mas não para uma sociedade que a gente vive com tantas regras, com tantas imposições. E tu fez uma caminhada muito linda. Parabéns, Lu. Parabéns. E agora eu não falo assim pro teu ego, mas pra tua alma, né? Parabéns por tu ter conseguido trazer essa história para o centro, né? Para a cura, para o lugar que ela deveria estar, né? é isso aí. Então, porque é só assim que a gente vai conseguir falar abertamente, sem o ego. Eu sempre falo, né? O ego, ele pode dizer pra gente que a gente não é nada ou que a gente é tudo. Essa voz dos extremos, elas são as vozes do ego. Mas qual que é a voz da alma, a voz da essência? É sempre a voz do centro. Então, não é nem eu sou a melhor porque eu passei por essa situação, ou eu sou uma pessoa que tem vergonha. Não, eu sou essa pessoa aqui.
Eu estou Eu tenho um centrada. valor, né? O centro onde está o teu valor, o que você vale para a vida. Você pode valer para umas pessoas, você pode não valer para outra. E por isso a gente acha importante sempre dividir com o máximo número de pessoas possível essa pequena crise da nossa vida, esse momento de transformação, porque eu sinto que toca as pessoas, sabe? E quando você se afasta um pouco do big deal que foi no começo, e a gente consegue falar, a gente consegue se expor, a gente consegue trocar ideias, é válido em muitas esferas, né? E isso que a gente está falando, assim, voltando para a parte do trabalho, dessa parte do orgulho e do ego, né? Como que a gente também, que a gente se apega, como que o trabalho tem que trabalhar para suprir o ego da gente, a nossa vaidade, o que a gente tem que ser através do nosso trabalho, o que a gente se compara com os outros através do nosso trabalho, a vergonha que a gente tem se a gente não está bem profissionalmente, ou o excesso de orgulho de se achar melhor do que os outros porque está numa situação profissional mais privilegiada, e se perde também o caminho do centro do trabalho, que é servir, Então, servir. transformar, tocar as outras pessoas. Perfeito. Então, acontece bastante na situação profissional também, o ego mexendo com o orgulho, com a vergonha, e onde que eu me coloco no caminho Perfeito. profissional com essas qualidades do ser humano, né? Que colocação legal, é exatamente isso, porque quando o ego ele fala, eu vou ser rica, eu vou ser famosa, isso é a voz do ego. É a voz do ego se preocupando com o que os outros vão achar de ti. Ou quando isso te coloca naquela situação, eu não sirvo para nada, nem para esse trabalho aqui de PQP, também é o ego. Né? Então, eu já passei por essa situação, acho que todo mundo passa por essa situação. E o como que é importante a gente lembrar, não, peraí, eu não sou nem essa pessoa e nem eu quero ser essa pessoa, porque eu não tô aqui para impressionar ninguém. E eu também não sou essa aqui que não vale nada, eu sou uma alma, uma essência que está aqui para experienciar, para aprender. Eu vi um filme muito legal que chama-se Become No One. E é de um yogi. E o cara, ele diz que que a gente luta a vida inteira para ser alguém na vida. E isso gera muito sofrimento, porque tu quer ser alguém, tu luta, tu quer ser alguém, tu quer ser, provar que tu pode, para pertencer, para ser amado, porque tu aprendeu que se tu tirar nota 10, tu vai ganhar o sorvete, vai passear no parque que tu gosta. Então a gente luta para ganhar prêmios em forma de amor e reconhecimento. Só que dentro of the day ele falou, para que tu quer juntar todo esse dinheiro se depois tu vai morrer? E aí... Então ele disse que o grande segredo da vida, ao invés da gente tentar se tornar alguém, na verdade a gente vai se despindo ao longo da jornada de quem a gente acha que é e deixando o ego para trás, para que a gente chegue no final da vida e a gente se torne no one. E que a gente possa fazer, então, a partida sem apego às coisas materiais e de uma forma mais leve, né? E eu achei muito incrível isso. Então, o nosso trabalho, ou chegar lá, não deve ser para satisfazer o nosso ego, ou apenas os nossos bens materiais, mas, mas muito mais sobre o legado que a gente quer deixar nesse mundo. Eu quero ser lembrada pelas pessoas pelo quê? Quando eu não estiver mais aqui, né? Eu acho que essa é a grande sacada. O que eu quero deixar aqui? Quando eu chegar lá do lado de lá, do que eu vou me arrepender de não ter feito, né? Então, eu acho que é isso. E aí, quando tu deita a tua cabeça no travesseiro, tu fala assim, quantas vidas tu pode ajudar hoje? E tu não precisa ter uma super profissão ou ser uma super heroína para te ajudar a transformar vidas. Às vezes é no supermercado, na palavra que tu trocou com caixa de supermercado. Às vezes é na loja, às vezes é no táxi, às vezes é no Uber. Então, para que a gente possa impactar vidas, a gente não precisa fazer isso só através das nossas profissões. A gente pode fazer isso com consciência de onde a gente está, de levar a nossa luz, né? Exato. Adorei, Lu. Eu também. Quer falar mais É alguma bom? coisa? Ah, é bom, porque tem encontros tão legais, assim, que
às vezes você até se prepara, pensa, o que será que eu vou falar? Deixa eu ler algumas coisas, assim, do que eu acho que possa ser um conteúdo. Mas quando é um encontro legal, parece que você canaliza, assim, algo que você precisava falar e trocar com aquela pessoa com quem você está se encontrando. E eu senti bem assim hoje de, sei lá, a ideia estava só esperando assim um momento de descer e entrar e passar pela cabeça e sair pelo coração e ser falada, né? Sabe que eu antigamente eu preparava tudo script para live. Eu já não tenho mais script, não. Eu não sabia nem que eu ia te perguntar aqui. Porque eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que falar com o coração e tem que trazer aquilo. Quem tá aqui assistindo é quem precisava estar aqui. Quem assistiu essa live gravada é porque era para precisar ver essa live gravada. E eu tenho certeza que a tua mensagem ela vai chegar em várias pessoas e as pessoas vão refletir sobre isso, né? E eu acho que o mais importante, você falou tantas coisas lindas, mas o mais importante mesmo, assim, de tudo isso que tu trouxe, é como que o ego faz a gente sofrer, né? O ego, ele é o nosso, ele é claro, ele nos protege, mas ele é o grande responsável por impedir que a nossa alma se expanda e que a gente sirva com o nosso coração, né? Então, por todas essas resistências que ele cria, essas ilusões que ele cria, então, quando a gente começa a ter consciência do que é ego, do que é essência, e de como que a gente pode diminuir essas resistências, né, do ego, para que a gente consiga expand our light, né? Isso E é mesmo. lindo, é muito lindo. Que bom. Então tá, alguém quer fazer alguma pergunta? A Mia tá falando, eu precisava estar aqui, gratidão, meninas. Ai, A foram Tati tá passando várias mensagens muito bonitas, eu fui lendo também. Obrigada a todo mundo que deixou uma mensagem de carinho. Muito bom receber e você está falando, ver que as pessoas estão gostando. É assim, é um privilégio, viu? Ai, Me que sinto linda. honrada. Bom, vamos organizar essa festa aí de final de ano, então. Natal já tá Vamos marcado, sim. né? Oba para elas. Adorei, Lu. Bom, obrigada por todo mundo que assistiu aqui presente. Eu vou deixar um recadinho. Essa live vai ficar gravada. Deixa teu comentário lá, assim, que ela foi pro ar. Lembrando que toda quinta-feira eu falo com a Jana traz sempre uma convidada especial, ou um tema relacionado à carreira com propósito, empreendedorismo humanizado e espiritualidade. São assuntos que te interessam? Acompanhe a gente aqui. E se você quiser aprofundar, né, contratar aí o serviço da Lu, que é tradutora, é muito mais do que uma tradutora, né? Essa mulher maravilhosa. Entre em contato com o Instagram dela. Qual que é o teu Instagram, Lu? Entre em contato com o meu Instagram, é meu nome, Luciana Wright. Se procurar por Luciana Luciana Wright, Wright. me encontra. Luciana Wright. Uhum. Perfeito. E quem sentir de aprofundar assuntos também relacionados à carreira e a negócios, entre em contato comigo no direct. É isso. Um Ai, beijo grande obrigada. para todo mundo que tá aqui. Gratidão e a gente se vê no sábado. Com certeza. Beijo grande, Lu. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau. Tchau.